Fala, meus amigos concurseiros, sou o professor Bruno Giancarlo, estou aqui com mais um vídeo do Detonando FGV, em que eu resolvo aí algumas questões de contabilidade da banca FGV, que vai ser a próxima banca do Cefaz Espírito Santo. Sem delongas, eu vou falar sobre o conceito da contabilidade parte 2, mais três questõezinhas, questões chatinhas aí, para a gente matar os assuntos dessa parte básica aí de conceitos, beleza? Vamos direto para as questões, sem delongas, vamos lá. Primeira, a necessidade de informação contábil possui valor preditivo ou valor confirmatório. Você já ouviu esse papo em algum lugar? Valor preditivo, valor confirmatório? Você que estudou contabilidade, você vai lembrar disso em alguma coisinha. Conforme a estrutura conceitual para a elaboração das demonstrações contábeis, aprovada pelo Comitê de Pronunciamento, está associada à característica qualitativa. Aqui tem aquelas características qualitativas fundamentais e as características qualitativas de melhoria. A gente lembra qual que é? Aqui é relevância e representação fidedigna. Certo? Lá no comecinho da contabilidade a gente aprende isso aqui. E aqui a gente tem a comparabilidade, a gente tem compreensibilidade, tem verificabilidade e tem tempestividade. Vocês lembram dessa partezinha, né? Ele está perguntando alguns desses, qual desses aqui tem valor preditivo ou valor confirmatório dentro do conceito dele, né? Se você for olhar para as alternativas, já dá para a gente matar algumas aqui, ó. Comparabilidade está aqui, ó, né? Confiabilidade, isso aqui não é característica qualitativa, então já eliminamos. Fidedignidade, tem representação fidedigna. Não sei, ele pode ter chamado de outro nome, né? Vamos deixar aí. Materialidade não é, né, uma característica qualitativa, apesar de ter umas questões que definem como característica qualitativa, mas não é no caso. E relevância. Relevância também está aqui, né? Então, já eliminamos duas. Comparabilidade, ele fala que o balanço ou a demonstração financeira, seja DRE, DFC, ela tem que ser comparável entre anos ou entre empresas. Ela tem que ter um jeito de você poder comparar uma com outra. Por exemplo, se você fizer uma DRE de um período semestral, você não pode comparar ela com uma de período anual, senão quando você for fazer aquelas análises horizontais ou análise entre empresas, não vai ser justo, não vai ser um valor justo, porque você vai ter um valor com base de 6 meses e outro com base de 1 ano, então não é comparável. O que é diferente de consistência, né? Que é você fazer os mesmos métodos para os mesmos itens, é você sempre estabelecer as mesmas políticas contábeis, os mesmos procedimentos, ano a ano, porque se você mudar a política contábil, você tem que mudar também, ou fazer retroativo, ou mudar daqui para frente, mas tem que ser de uma forma que fique comparável, né? Então, comparabilidade não tem a ver com preditivo e confirmatório, não tem muito a ver. A fidedignidade, se a gente pegar a representação fidedigna, ela tem aqui como elementos, né, que ele fala, não, a demonstração contábil tem que ser completa, ela não pode ficar faltando uma demonstração de um ativo que gere benefício econômico para a empresa, não pode deixar uma obrigação de lado, ela tem que pegar todo mundo, todas as contas, bens, direitos, obrigações e contas do patrimônio líquido, tem que fazer tudo, não pode faltar informação. Ela tem que ser neutra, ela não pode nem subavaliar ativos e passivos, nem subavaliar, né? Você não pode deixar um valor fictício, você não pode colocar um passivo oculto, nem nada disso, né? Ela tem que ser neutra, ela tem que ser imparcial, né? E aqui tem que ser livre de erro. Você não pode ter erros, você não pode ter erros de estimativas, erros de cálculos. Então isso que é o mais perto de uma representação fidedigna. Ela não tem a ver com valor preditivo ou valor confirmatório. Então ela também não é. Agora, a nossa alternativa, que é a relevância, ele fala justamente que é aquela informação que ela pode fazer diferença na tomada de decisão dos usuários em geral. E ela fala explicitamente lá no CPC, ele fala assim, a característica da relevância é ter valor preditivo, que é
Você saber calcular a tendência das coisas, você consegue, usando os elementos do balanço, você consegue saber, não, essa empresa está cada vez mais tirando mais obrigações, não, ela está cada vez mais gerando lucro, aumentando, diminuindo. Você consegue prever, você consegue fazer um cálculo de tendência, porque a coisa está muito bem, as contas, todas as escriturações são feitas com os aspectos relevantes, não com coisa que não tem nada a ver, fica um valor muito perdido, né? Então, assim, o valor preditivo é justamente isso. E o valor confirmatório é o segundo conceito que ela aprende, né? Ela apresenta lá no CPC. Que é justamente você poder conferir aquilo, você poder confirmar, por que o ativo da empresa está com 1 milhão? Porque tem um caixa que ela recebeu de acordo com a informação tal dia. Você consegue buscar as informações até dentro de um livro diário, e você sabe que aquilo realmente foi o que aconteceu, você consegue confirmar. Nesse caso você tem a relevância, você consegue prever, confirmar e fazer diferença na minha tomada de decisão. Então esses dois elementos você pode até decorar, né? Que no relevância tem o Vzinho aqui, né? Relevância tem os Vs, que é os valores, né? Aqui, V e V, né? Você pode tentar decorar dessa forma, que a representação fidedigna não tem V, né? E ela também não tem umas outras que você possa decorar isso aqui, mas você lembra que relevância é valor preditivo, valor confirmatório, né? Então essa aqui, gabarito E, vamos lá. Aqui eu trouxe, né, as CQFs, né? É bom fazer um resuminho aqui. São características de observância obrigatória, fundamental ou obrigatório, né? Você não pode deixar de trazer porque ela é fundamental, né? Aqui a gente tem a relevância, registrar informações que fazem capaz de fazer diferença. Tem valor preditivo, não precisa ser absolutamente preditivo, basta permitir que o usuário faça predições, ou valor confirmatório, ou ambos, né? Ela não precisa ter E, né? Se pode vir uma questão falando assim, ela tem que ter valor preditivo e valor confirmatório. Aí você, ela pode ter os dois. Ela precisa ter um ou outro, né? Mas ambos é o melhor de todos, mas ter a necessidade de ter os dois, o CPC não obriga, ele fala ou, né? Pode vir uma questão bem maldosa. Ele fala também que é diferente de materialidade. A materialidade, algumas bancas até trazem como uma característica qualitativa, porque ela é um elemento da relevância, né? E muita gente confunde esses dois institutos, né? Materialidade e relevância, porque o conceito aqui no CPC é muito parecido, né? É um aspecto subjetivo. Sua omissão pode gerar uma distorção na demonstração contábil. Distorção é aquilo que faz a diferença na opinião dos usuários. Mas, isso não é relevância? Está escrito aqui, fazer a diferença. Qual que é a diferença entre a materialidade e a relevância? É muito, assim, o que às vezes eu consigo pegar é que quando você vai fazendo a auditoria, a gente aprende lá em auditoria contábil, que a materialidade é aquele valor, né, em que você seta no planejamento de auditoria para falar, as coisas a partir desse valor é que vão ter alguma relevância, alguma materialidade para a gente considerar uma opinião adversa, né? Então, a partir daquele valor, aquilo não é material, eu não vou considerar, né? Às vezes o auditor nem pega um documento com valor abaixo daquilo. Então, assim, quando você vê a palavra omissão, você já fica ligeiro com materialidade. Se tem omissão, é porque tem distorção e é material. Então, é sempre com valor, né? E é uma omissão de valor. Agora, a relevância, você pode, ter uma multa, né? Uma multa lá que está dentro da contabilidade que nem faz tanto valor assim grande, mas pode, por exemplo, causar a prisão de um dos sócios, né? Uma multa da empresa, uma multa ambiental, sei lá. Você pode, às vezes, por causa daquela multa, você fala, puxa, isso tem relevância, porque ela, apesar do seu valor pequeno, é um negócio que pode causar um prejuízo moral para a empresa, um prejuízo de imagem, né? Então, isso é relevante. A relevância, ela não abrange só valor. A relevância, ela pode ser valor mais uma importância, né? Importância moral, importância de imagem, alguma coisa assim. A materialidade não. A materialidade é exclusivamente em função do valor. Isso é unânime. Você pode perguntar para qualquer professor, ele vai te dizer isso. Mas, assim, é bem confuso mesmo. As questões vão permear aí entre um conceito e outro, você pode dar uma bambeada. Mas lembra sempre de materialidade e omissão, né? E aqui representação fidedigna, completa, neutra e livre de erro, conforme eu expliquei na outra questão.
Aqui as CQMs são características de observância facultativa, né? Elas não precisam estar na DF, mas se tiver é melhor, a qualidade da demonstração fica melhor. Aí, ó, comparabilidade, compreender similaridade e diferença entre demonstrações, seja de ano para ano, empresa para empresa. Diferente de consistência, que é aplicar os mesmos métodos, os mesmos itens, foi o que eu expliquei lá atrás. Verificabilidade, diferentes horas pode chegar a um consenso, grava essa palavrinha, né? Ainda que não chegue a um completo acordo. Tempestividade, informação em tempo hábil, rápida, né, para tomar decisão, e ela inclusive fica com oportunidade aqui, né? Tem um conceito de uma resolução do CFC mais antiga que traz a oportunidade, né? Que é uma tempestividade, quase o mesmo conceito. E a compreensibilidade é apresentar informação com clareza e concisão, né? Então não tem muito segredo. Decora quais são as CQMs e decora quais são as CQFs. Vamos para a próxima. 2. De acordo com o pronunciamento básico conceitual, ou seja, o CPC 00, o regime de competência representa. Regime de competência, ele é um princípio, né? Ele é um princípio lá, princípio da entidade, princípio da competência, tá lá junto com o princípio da continuidade. Ele é um princípio, não é aqui, ó, você já consegue eliminar duas. Uma característica qualitativa fundamental, uma característica qualitativa de melhoria. Na verdade, você já elimina duas, aí de cara, só por saber que ele é um princípio. Só que aí você fica aqui, ó, entre três. E essas três aqui são bem confusas, mas assim, o concurseiro, ele não é só inteligente por estudar, por saber a informação. Questões de alternativa te dão margem para você poder raciocinar, para você tentar realmente ser esperto e usar as alternativas para você encontrar qual que é a certa. Esse tipo de inteligência faz uma diferença enorme na hora da prova, na hora de você fazer execução. Ó, eu tô falando que é um princípio, né? Princípio. Aí na área fala um postulado. O que é um postulado? Um postulado é um princípio, né? É uma coisa feita anteriormente, que tinha a previsão de ser feita ao longo do tempo. É uma coisa, uma premissa, né? Princípio, postulado, né? Aí você vê, faz todo sentido, você marcaria na A com certeza. Não que aí você vê tipo uma premissa subjacente da contabilidade. Isso, o que é subjacente? É implícito, né? É uma coisa que está lá, não tão vigente na contabilidade, né? Na verdade, ela está bem explícita, ela tem lá na resolução do CFC, ela fala do princípio expressamente. Então, subjacente ela não é. E você pode ver que ele coloca aqui a premissa e postulado nos mesmos, né? São dois sinônimos, né? Então ele está tipo, realmente forçando a ideia do princípio. Você poderia até anular essa de cima falando que não é um postulado e premissa, né? São dois conceitos iguais, as duas alternativas estão falando a mesma coisa. Então não tem como as duas estarem certas, né? Mas também você pode levar pelo subjacente, né? E ficar confuso. Aí você ficaria pelo menos entre essas duas aqui, ó, né? Entre a C e a A. Porque a B você consegue eliminar. Já é alguma vantagem. Você ter 20% de acerto para 50%, você conseguiu alguma vantagem. Mas assim, muita gente marcou o postulado contábil justamente por ser um princípio. E eu acredito que esteja correto. É um postulado, é um princípio estabelecido, né? Mas a C é inegável, cara. A C você não consegue negar. Por quê? Ó, um elemento para a definição da performance financeira da empresa. Com certeza, porque se você coloca lá o regime de caixa e regime de competência, a depender do recebimento ou não, você tem, ou do pagamento ou não, né? Pagamento ou não de despesas, você tem um resultado completamente diferente, porque para um ele considera o pagamento e o recebimento, e para outro é só quando é realmente o fato gerador da situação. Então assim, o resultado vai ser completamente diferente em um regime ou outro. Então a C não é inegável, né? Uma coisa que pode anular, que eu considerei para anular a A, que aqui a gente fala do regime de competência. E, na verdade, o regime de competência ele é uma situação, é um regime para lançamento e escrituração, e não é princípio, porque tem o princípio da competência, né? Muita gente teve, alguns concurseiros que eu vi que resolveram essa questão, que eles consideraram isso, que o princípio da competência é o postulado lá atrás, o regime da competência seria
o elemento aqui, né, de fazer a escrituração e o lançamento de acordo aí que muda a performance da financeira e não é o postulado, né? Aí a gente mataria de cara, acharia a questão. Mas é uma questão difícil, você vê que você tem que pensar muito, você tem que usar as alternativas a seu favor. Quando vi que tem duas alternativas aqui que dizem a mesma coisa, eu senti confortável de não marcar nenhuma delas e por eliminação nascer, né? Você vai nascer, você olha, nascer realmente faz diferença, não tenho mais dúvida, vou marcar C. Se você marcou A, você não tá assim, você não, nossa, errou a questão, você tá mal, não, cara. Você tá indo bem, só que não foi a melhor, vamos dizer assim, beleza? Vamos lá na terceira questão. Os administradores da distribuidora de energia elétrica Lambda comunicaram aos auditores independentes da companhia durante a auditoria de demonstrações contábeis em relativas ao exercício X1. Ou seja, tinha uma empresa de auditoria independente fazendo uma auditoria lá. Sua intenção é reconhecer como ativo o direito de aumento de tarifas em X2. Ou seja, companhia de energia elétrica, ela foi lá e recebeu do governo uma autorização, né, algum direito de aumentar as tarifas no próximo ano. E ela estava aqui para fazer frente ao aumento de seus custos não gerenciáveis durante X1, por causa de uma pandemia, por exemplo, que nem a gente está, teve um aumento da energia elétrica, as pessoas ficaram mais em casa, então teve mais custos. Então, assim, vamos aumentar, vamos reconhecer esse direito. O governo vai lá e concede esse direito líquido e certo, né, de aumentar a tarifa. Aí, os argumentos apresentados pelos administradores da companhia, os auditores, para convencê-los da adequação dessa política, é consistente com uma característica qualitativa fundamental da informação contábil financeira, tal qual definido pela estrutura conceitual para a elaboração e divulgação do relatório financeiro. Aqui, ela está falando aqui, uma característica qualitativa fundamental. Tem que ser uma fundamental, ou seja, uma CQF. Não é CQM. Se tiver uma CQM aqui, você anula. Não é. Só que é uma que faça com que isso seja possível, né? Como é possível fazer esse tipo de situação? Por quê? Se você está colocando hoje, vamos lá, em X1, ele vai ter um aumento de custos, né? Ele vai ter um lucro irreal. Por quê? Por causa de uma situação totalmente independente da empresa, não gerenciável, você teve um lucro menor. E isso perde, por exemplo, você não consegue comparar com outros exercícios, você não consegue fazer nada em relação a controle. Ficou um ano perdido, você até desconsidera esse ano nas análises financeiras. Só que ele está pedindo a CQF. Você viu que eu já falei comparável? Já pega a comparabilidade, mas ele quer uma CQF, não quer a CQM. Então, em X2 ele reconhece esse direito, ele reconhece lá o ativo, para você ver uma tendência. Fala assim, em X2 a gente vai melhorar esses resultados, porque a gente tem uma tendência aqui do lucro aumentar. Porque aqui eu reconheço um ativo que vai me gerar benefícios, que é essa concessão de aumento. Então, se você está querendo traçar tendência, você está querendo traçar uma predição de valor, né, para os investidores, sejam para os credores, então você está trabalhando, você só pode ter duas, a representação fidedigna. Estou falando se ela é completa, se ela é neutra, livre de erro? Não, na verdade você não está falando falta de completude, nada, você está falando de tendência, que é relevância. Na verdade, ele quer saber o valor preditivo, ele quer que o valor seja mais preditivo, que seja mais confirmatório. Então, a gente tem que procurar alguma alternativa que diga relevância, né? Você coloca aqui, facilitaria o entendimento do regime tarifário. Entendimento. O que é entendimento? Compreender, compreensibilidade. Compreensibilidade é uma CQM. Tchau, alternativa A. Aumentaria a previsibilidade dos resultados da companhia. Tendência, é justamente o que eu estava falando. Isso aqui é a CQF da relevância. É aqui, Eita, peraí, desculpa. Porta, aí. É passível de verificação pelas autoridades tributárias. Oxi, peraí que a caneta está vacilando aqui. Aí, vamos de novo. É passível de verificação pelas autoridades. Verificação. Verificabilidade. CQM. Não é. Tchau. É adotada pelas distribuidoras de energia dos principais mercados do mundo. Então, assim, todo mundo faz isso. Então, eu posso ficar comparável com elas, iguais a elas, padronizado, comparabilidade. Então, CQM, tchau, D.
anteciparia a divulgação de informações sobre reajustes tarifários, ou seja, seria uma informação tempestiva, de mudança agora, ó, vamos já informar tempestivamente para já dar a ciência do resultado da empresa. Então, ó, isso aqui também, ó, tempestividade, CQM. Então, é a única CQF, relevância. Se você conseguisse identificar pelo enunciado do que se trata cada característica qualitativa, você só ficava com relevância, nem precisava pensar se é representação fidedigna ou relevância. Você já consegue ver que a única que é CQF seria a B. Beleza? Eu acho que é isso. No próximo vídeo eu vou começar a falar sobre algumas operações contábeis, algumas questões mais pedradas nesse quesito, e essa parte de conceitual eu vou deixar só nessas questões, beleza? Mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Tchau.